Saladacult.com.br apresenta Bicicletas Voadoras, apresentado por Bruno Guedon. Os Olhos de Tammy Faye, filme estrelado pela Jessica Chastain com Andrew Garfield e dirigido pelo Michael Showalter. O filme está indicado ao Oscar de melhor atriz para Jessica Chastain e também de maquiagem e penteado. Agora o nome da categoria maquiagem e penteado também está indicado justamente pelas próprias roupas aí da personagem da Tammy Faye. Então o filme ele acompanha, na verdade, a construção do Império, eu posso chamar assim, do Império, ali nos anos 70, do Jim, que é interpretado aí pelo Andrew Garfield, Jim Baker, e pela Tammy Faye, que é a esposa dele, que é interpretada assim de forma sensacional pela Jessica Chastain. Se você pegar vídeos, fotos da pessoa, né, original, da Tammy Faye verdadeira, você vai ver que é real, tá perfeito. E o Andrew Garfield, apesar de me incomodar um pouco, eu acho que o Andrew Garfield, ele sofre da mesma coisa que o Leonardo DiCaprio sofria lá no início da carreira. Ele tem muito cara de novinho, né, cara? Às vezes pra interpretar uns papéis, assim, de pessoas mais velhas. Mas eu fui ver depois a cara do Jim Baker, né, de verdade. Cara, e parece muito com o Andrew Garfield, então acabou ficando bom, né? Então, como eu falei, o filme ele acompanha ali essa trajetória da criação. Nos Estados Unidos, para quem é ligado aí no meio cristão, meio evangélico, sabe que os Estados Unidos ele foi muito forte ali nos anos 70 com a questão do teleevangelismo, né? Os evangelistas, as igrejas, os ministérios começaram a comprar canais de televisão, algo que tem aqui no Brasil também, né? Mas lá foi muito mais potencializado, apesar de aqui no Brasil a gente tem a Universal, que é muito forte nesse sentido. Mas então, nessa época ali, nos anos 70, eles conseguiram ter a quarta maior emissora dos Estados Unidos, a PTL. Então o filme acompanha a trajetória desse casal, né? Na verdade é mais a história dela, a gente acompanha ela criança ali, se convertendo e tal. Você percebe que a Tammy Faye era uma mulher de fé real ali, entendeu? Ela tinha uma fé real em Jesus. E aí depois ela sempre teve um pezinho também um pouco no liberalismo, né? Você vê que ela, apesar da mãe dela ser bem pudica, ser bem conservadora, ela acabava pensando um pouquinho fora da caixa. Então a gente acompanha ali esse casal se conhecendo, provavelmente ali no seminário, na escola de teologia. E depois eles casam e resolvem fazer um ministério itinerante, né? Pelos Estados Unidos e tal. E eles acabam depois entrando para essa questão do televangelismo. Nesse iniciozinho a gente já percebe ali que existe uma preocupação financeira, né, em tudo aquilo que eles estão fazendo. Mas ainda assim, a ganância deles está muito misturada com aquele sentimento de fazer realmente acontecer aquele ministério e salvar vidas mesmo, né? Você percebe aí num coração verdadeiro relacionado à fé daquele casal. E eles acabam depois se embriando para uma televisão, que não era deles, né? E depois eles acabam tendo o próprio canal. Enfim, assim, resumindo, que se você for pesquisar a história real deles, né? Eles ficaram milionários, muito ricos mesmo. Mas depois acabaram se envolvendo em escândalos sexuais, assim, alguns escândalos sexuais. E também, principalmente, né? Escândalos financeiros. E o filme trata disso, né? Trata uma biografia desse casal, focando bem mais nela, né? Você vê que ela sempre foi uma pessoa emperequetada, né? Sempre gostou de maquiagem, mas você vê a evolução dessa escalada disso na medida em que ela também vai ganhando mais dinheiro. Você vê que ela fica superficial nas coisas, né? Compra coisas sem necessidade. Isso é uma coisa muito comum até nesse meio cristão, né, cara? Enriquecer através da fé, e você vê realmente as pessoas se perdendo nessa questão. Se mistura muito ali, né? Aquilo que está recebendo, acredita-se que vem de Deus, mas ao mesmo tempo cria-se vários mecanismos para manter aquilo, né? Então, muitas vezes não existe uma maldade, assim, uma coisa maquiavélica ali por trás para ganhar o dinheiro, mas às vezes é realmente uma confusão da fé, um engano mesmo, e tomados ali pela ganância, mesmo que sem perceber, a ganância ali vai controlando tudo aquilo, a ambição vai controlando, né? Vai controlando a pessoa. Os destaques, como eu falei, cara, a atuação da Jessica Chastain tá sensacional. Tá difícil escolher quem é a melhor atriz, cara, esse ano, tá muito difícil. Eu acho que o filme ele tem o roteiro é bom, sabe? É bem contada a história.
Não gosto muito do Andrew Garfield nesse filme, eu acho que ele se repete muito ali, os personagens dele, essa forma de interpretar dele meio exagerada, assim, tá muito parecido até com o Tic Tic Boom. Enfim, não acho que ele tá bem não. Fisicamente, no início eu tinha achado que não combinava muito, mas depois vendo a foto até que combina. Eu acho que ele é um ponto, assim, não muito bom do filme não. Mas é muito bom, assim, o filme traz várias reflexões relacionando essa questão da fé, como o império da fé é criado, né? Os problemas que isso pode causar na sociedade, a influência desse império da fé na política, eles pincelam um pouco isso também, né? Como que as igrejas se reúnem ali para poder apontar os governantes, tal, e como isso influencia nas votações, tem essa pincelada também. E eu acredito que o final, a última cena do filme, aparece a bandeira dos Estados Unidos, tal, rola uma crítica ali justamente a esse envolvimento da fé com a política. Mas vale a pena, cara, vale a pena, achei muito legal o filme. Eu vou dar 3.5 pros Olhos de Tammy Faye. Tá disponível aí no Star Plus, se eu não me engano. E é isso, você já sabe, né? Segue lá o @bicicletasvoadorascast no Instagram, no Apple Podcast, no Spotify, avalia com 5 estrelinhas e acompanha lá o saladacult.com.br, o portal lá com vários podcasts, beleza? Até a próxima, fui! Produzido por Imagem Vida Studios, imagemvida.com.br.